Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, neste quarto e último vídeo dessa playlist sobre o Google Forms, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode ir acompanhando o andamento do nosso questionário, ou seja, ir vendo quantas pessoas estão respondendo, quais as respostas, né, que elas estão assinalando, né? E de que forma a gente faz para poder fazer o fechamento do nosso questionário, né? O que que seria isso, né? Quando a gente lança um questionário, a gente sempre coloca um intervalo, assim, tendo uma data limite, uma data final que as pessoas podem responder. Então, e aí nessa data final, a gente tem que fazer esse fechamento, ó, porque todo mundo que respondeu aqui até aquela data, essas respostas a gente vai considerar, para daí a gente poder fazer a análise dos resultados, a tabulação dos dados, né? Então, a gente precisa ter esta data limite, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar um questionário, assim, as perguntas estão bem parecidas com as que a gente elaborou que eu coloquei no questionário que a gente elaborou nas aulas anteriores, tá? Só que aqui é um questionário que eu já havia lançado uns dias antes para já poder ter algumas respostas, poder mostrar essa última parte para vocês, tá? Então aqui, ó, no questionário a gente tem a abinha, né, perguntas, né, que é a aba que a gente estava trabalhando até o momento, né? Se eu quero ver o andamento aqui, ó, do que as pessoas estão me respondendo, eu clico em respostas, tá? Então, a gente tem a opção aqui de resumo, a gente tem de pergunta e tem como olhar o individual, tá? Para nossa tabulação de dados, o que vai interessar mais é a parte do resumo. Eu quero saber como um todo o que as pessoas responderam, né? Aqui a gente tem, então, 12 respostas, ou seja, 12 pessoas responderam e enviaram o seu questionário, né? Então, a gente tem aqui, ó, qual é a sua faixa etária, né? E você já fez pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid, né? São as duas perguntas que a gente elaborou como exemplo de perguntas de múltipla escolha, né? Só lembrando, múltipla escolha são aquelas questões de marcar, onde a gente só pode marcar uma opção, né? Então, aqui, nos dois casos, então, aqui o próprio Google Forms, ele já fez o cálculo da porcentagem, né? Só que se a gente aproximar o mouse aqui, ó, a gente vê que ele dá a opção em porcentagem e em quantidade de pessoas. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem essa partezinha azul, ó. Azul é o quê, ó? Pessoas de 18 a 25 anos, ó. 25% das pessoas têm essa idade, ou seja, são 3 pessoas, né? Aqui em verdinho seria as pessoas, ó, de 46 a 55 anos. Então, são 4 pessoas, o que corresponde a 33,3%. Né? E assim a gente vai analisando aqui as outras opções, né? Esse gráfico aqui você já deve ter visto muito, né? Ele é popularmente conhecido como gráfico de pizza, né? O nome formal seria gráfico de setores, né? Então, quanto maior a porcentagem, maior é a fatia da nossa pizza, né? Esse é um assunto, essa parte da porcentagem, eu vou, daqui a alguns dias eu vou disponibilizar para vocês uma outra playlist, né? Onde a gente vai calcular essas porcentagens e entender um pouco a lógica, enfim, a teoria por trás disso, tá? Então aqui a gente tem, e uma outra opção, uma outra observação bem interessante, que se a gente fosse somar aqui, ó, 25 mais 25, mais 33,3, mais 16,7, daria 100%. O que que quer dizer o 100%? 100% é o total de pessoas entrevistadas, né? Então, total de pessoas, aqui como cada pessoa só podia marcar uma resposta, então o total de pessoas entrevistadas e o total de respostas é o mesmo, né? Então, esse é um caso, então, questões de múltipla escolha, é um caso que a gente pode, então, utilizar este gráfico de pizza, né? Que a gente consegue distribuir aqui conforme a porcentagem, então, quanto maior a porcentagem, maior a fatia da pizza, né? Aqui essa questão 2, né, da primeira dose da vacina contra a Covid, né? Então 83,3% das pessoas entrevistadas já fizeram, ou seja, 10 pessoas, e 16,7% não, 16,7% não, ou seja, 2 pessoas. Aqui nós temos qual é o seu time de futebol do coração, né? Aqui a gente também tem uma pergunta de múltipla escolha, então também foi feito o gráfico aqui de setores, o gráfico de pizza,
E lembra que essa questão aqui nós tínhamos colocado a opção outros, né, que dava a opção da pessoa digitar algum time de futebol que a gente não tinha colocado nas alternativas? Pois é, apareceu aqui o time do Palmeiras, ó. Das 12 pessoas que responderam, uma torce pro time do Palmeiras, né? Então, que corresponde a 8,3%. Aqui, ó, aquela pergunta que eu tinha colocado para vocês também, né? Quais os gêneros de filmes ou séries citados abaixo você costuma assistir? Tá? Aqui era uma pergunta do tipo caixa de seleção, que é aquele tipo de pergunta que lembra que tem lá ali onde a gente vai marcar, né? Aqueles quadradinhos, né? Ali a gente tem a opção de marcar mais de uma opção, né? Que geralmente, assim, quando a gente fala em filmes e séries, dificilmente alguém só gosta de um tipo, de um gênero, né, de filme e série. Então, aqui era uma questão interessante de a gente poder abrir mais opções para a pessoa marcar. Então, nesse caso aqui, o que a gente percebe? O Google Forms já não gerou um gráfico de pizza, né? Porque como cada pessoa poderia marcar mais de uma opção, né, a quantidade de opções marcadas é maior que a quantidade de pessoas, né? Então, aqui o somatório dos percentuais das respostas, tá? Iria ser bem maior do que 100%. Então, aqui é um caso, a gente não pode usar o gráfico de pizza, né? Então, a gente está usando aqui o gráfico de barras, né? Então, aqui, o que a gente consegue perceber, né? Assim, interpretando esse gráfico aqui. A gente tem aqui filme de ação, ó, 58,3%. Isso quer dizer, mais da metade das pessoas gosta desse gênero de filme, né? Ou seja, teve 7 respostas para esse tipo de gênero aqui, né? Se a gente for olhar, né, entre os mais preferidos, né? Daí a gente tem aqui a aventura, né, que 5 pessoas marcaram. A gente teve 5 respostas, né, para aventura, então 41,7%. Romance também aqui, ó, 5, 41,7%, né? E se a gente for olhar os menos, né, favoritos, digamos aqui, ó, biográfico, né, que seria o 1 aqui, 8,3%. E aqui eu também tinha deixado aquela opção de outros, né, que a pessoa poderia incluir algum gênero que eu não tivesse citado. Ó. Então alguém incluiu aqui clássicos da Disney, né? Aqui, ó, cite 3 filmes da sua preferência. Né? Aqui era um tipo da pergunta, aquela que a gente marcou parágrafo, que seria a resposta longa. Né? Então, que a pessoa tinha que escrever 3 filmes. Esse é um caso aqui, ó, que o Google Forms ele não vai fazer a tabulação automática. Aqui é um caso que a gente vai ter que fazer a tabulação manualmente. Né? Porque como que o Google Forms só faz a tabulação automática a partir das opções que a gente lança. Né? Quando a gente faz perguntas abertas, assim, que a pessoa pode escrever o filme que ela, no caso aqui, podia escrever o filme que quisesse, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer a tabulação manualmente, né? Então, eu estava olhando aqui meio que por cima, né? Não sei nem se tem algum filme em comum aqui entre as pessoas que responderam. Acho que todo mundo tem preferências totalmente diferentes, né? Mas é uma coisa que a gente tem que analisar, então, manualmente, né? Aqui, ó. Por qual meio você costuma assistir a filmes e séries? Essa aqui também foi uma pergunta que a gente usou a opção caixa de seleção, que são perguntas que de marcar, mas que a gente pode marcar mais de uma opção. Que, por exemplo, assim, se eu assisto um filme ou uma série na Netflix, isso não me impede de eu assistir uma série num canal, ou um filme num canal de TV, né? Eu posso assistir nos dois, né? Então, por isso que aqui tem que ser caixa de seleção, a gente tem que ter a opção de ter mais de uma resposta. Diferente da pergunta lá da vacina da Covid, ou a pessoa fez a primeira dose ou ela não fez, né? A gente tem só, ou uma opção exclui a outra, né? Então, aqui, como era de se esperar, então a Netflix, a Amazon Prime, ou seja, os serviços de streaming, são o meio mais comum, né, das pessoas assistirem filmes e séries, né? Então, 83,3%. Aqui, ó, essa aqui do grau de interesse, né? Era aquela pergunta que a gente fez sobre, vamos ver aqui, os filmes, séries, livros e jornais. Era o tipo de pergunta de grade de múltipla escolha,
né? Lembra que eu falei para você, sempre quando a gente tem perguntas que é grade de múltipla escolha e grade de caixas de seleção, é uma forma de a gente colocar numa questão só várias mini perguntas, né? Então, por exemplo, aqui a gente poderia ter feito uma pergunta: qual é o seu grau de interesse em filmes? Outra pergunta: qual é o seu grau de interesse em séries? Qual é o seu grau de interesse em livros? Qual é o seu grau de interesse em jornais? Então, ao invés de fazer 4 perguntas iguais e só mudar o assunto, a gente pôde, então, colocar tudo numa pergunta só, usando a opção, então, grade de múltipla escolha, né? E o Google aqui, ó, o Google Forms, ele já gera automaticamente o gráfico, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui com relação a filmes, né? Então, a gente tem aqui as cores, né? Só para a gente entender. Esse amarelo aqui, então, tom de amarelo mais escuro, indica muito interesse. O vermelho, pouco interesse. E o azul, nenhum interesse, né? Então, a gente tem aqui, ó, filmes, pouco interesse, 7 pessoas marcaram essa opção. Filmes, muito interesse, 5 pessoas. Séries, uma pessoa marcou que não tem nenhum interesse, 6 pessoas marcaram pouco interesse e 5 pessoas marcaram muito interesse, né? Então, como que eu estou conseguindo visualizar a quantidade de pessoas? Eu consigo passar o mouse aqui, né? E ir visualizando, ou eu consigo olhar no gráfico, né? Se a gente for observar aqui, ó, na linha, né, nesse eixo horizontal, a gente tem então os assuntos, né? Filmes, séries, livros e jornais. E aqui na vertical a gente tem esses números, aqui ó, 0, 2, 4, 6, 8. A gente tem essa escala de números. Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui, ó, vamos olhar em livros, né? Livros a gente tem aqui, ó, em azul, nenhum interesse, ó. Uma pessoa, né? Se a gente for olhar aqui, ó, em relação ao eixo vertical, ó, a altura, né, dessa barrinha azul fica aqui, ó, bem no meio entre o 0 e o 2, ou seja, então seria uma pessoa. Aqui livros, né? A barrinha é mais alta. Até onde vai essa barrinha? Ela vai até a altura aqui do número 4, ó, então são 4 pessoas. Aqui livros, ó, 7 pessoas, como olhando pelo gráfico, ó, vamos supor que não estivesse aparecendo aqui essa observação, ó, como eu sei que é 7, ó, a altura dessa barrinha vai até aqui, ó, bem na metade entre o 6 e o 8, então é o 7, tá? Aqui dos livros, então, também foi um exemplo de pergunta. Eu não cheguei a fazer no formulário que a gente montou em aula, tá? Mas nesse formulário teste que eu fiz, eu coloquei uma pergunta com relação a 3 livros. Então, aqui também, como é uma pergunta aberta, que cada pessoa poderia escrever, então, né, os livros de sua preferência. Como a gente tem, as opções de livros são milhares, né? Então, não teria como eu colocar uma questão de múltipla escolha com todas as opções de livros. Então, aqui, no caso, para fazer a tabulação de dados, a gente precisa ser feita manualmente, né? Então, como que a gente faria essa tabulação? Até para eu explicar um pouquinho para vocês. Se a gente for ver aqui, ó, a primeira pessoa falou Alice no País da Matemática, Isaac Newton e Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. A segunda pessoa colocou Harry Potter, Senhor dos Anéis e Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Então, a gente teria que anotar esses títulos numa folha. Anota lá. Alice no País das Matemáticas, a gente coloca um risquinho. Isaac Newton, um risquinho. Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, um risquinho. Como aqui a segunda pessoa que respondeu também citou Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, então a gente já tem 2 respostas para esse livro. Aí vai lá e faz mais um risquinho. Então, essa contagem tem que ser feita manualmente, tá? Quando a gente não lança as opções já no formulário, né? Quando a gente deixa assim essas opções de resposta digitada, resposta escrita, resposta aberta, tá? O que mais? Aqui era aquela questão que eu fiz para vocês da grade, caixa de seleção, que dava para marcar mais do que uma, né? Aqui, como era uma opção de matemática, né? Então tinha certo e errado, né? Então isso não vai acontecer no questionário de vocês, né? Porque ali a pessoa vai colocar a opinião, né? Mas aí aqui a gente tem então o resultado em verdinho seriam as respostas corretas, tá? E aqui também, ó, como em cada linha
né, a gente tinha mais de uma opção para marcar, que, por exemplo, o número par, a gente tinha o número 2 e o número 36, então já tinha duas opções. Então, aqui também o somatório não vai fechar 100%. Então, sempre que a gente tem caixa de seleção, seja grade de caixa de seleção ou caixa de seleção, ou seja, que a gente pode marcar mais de uma resposta por pergunta, o somatório lá nas respostas vai dar mais do que 100%. E aqui, ó, como você avalia o grau de importância de se trabalhar com projetos de iniciação científica na escola? Porque essa aqui, pergunta aqui era do tipo escala linear, né? Que a gente colocou lá de 1 a 5, né? Considerando 5 como muito importante e 1 como pouco importante. Então, as respostas que nós tivemos aqui, né, foi a escala 4 e 5, né? Então, todos, assim, acham muito importante ou importante, né? Então, ficou, assim, perto do... As respostas próximas aí ou iguais é muito importante, né? Então, 4 responderam no grau 4 e 8 pessoas no grau 5, né? Então, só para mostrar para vocês, então, como que aparece, né, a tabulação de dados, né? Então, resumindo assim, para todos os formatos de pergunta, tá, vai gerar um gráfico, né? Os únicos casos que não vai gerar um gráfico automaticamente são as perguntas de resposta curta e parágrafo, que seriam as respostas longas, né? Que daí essa tabulação tem que ser feita manualmente, tá? Bom, então aqui só mostrando para vocês então como que a gente consegue analisar os resultados do nosso questionário, como que vai aparecendo para a gente. Isso é algo que a gente pode ir acompanhando ao longo dos dias, né, enquanto as pessoas estão respondendo, né? E vamos supor, hoje encerrou o prazo para as pessoas responder, né? Como que eu faço para finalizar o meu questionário, né, no sentido assim de ninguém poder mandar mais respostas, né, para que eu consiga fazer a análise de resultados, né? Se vocês forem olhar aqui, ó, nessa mesma tela que eu fiquei mostrando para vocês aqui na parte superior, a gente tem aqui essa opção, aceitando respostas, né? Então, para finalizar o nosso questionário, a gente vem aqui, clica uma vez, ó, aí até fica bem em destaque aqui, ó, não está aceitando respostas, né? Então, a partir desse momento, ó, a gente recebeu 12 respostas aqui. Quem tentar responder, o link não vai funcionar mais, a pessoa não consegue acessar mais, tá? A não ser que vocês reativem aqui, tá? Tem a opção de reativar. Aí a pessoa até consegue acessar novamente, tá? Mas para poder encerrar o questionário, encerrar o período aí de levantamento de dados, é importante que vocês façam isso aqui. Que se por acaso, assim, ó, vocês já estão analisando os dados e nesse meio tempo alguém responder, vai mexer toda a informação que vocês têm ali. Tá? Então é bem importante que vocês não esqueçam desse detalhe, tá? Bom, pessoal, eu acho que da minha parte, então, seria isso, tá? Tentei passar para vocês as informações principais, né? Então, assim, ó, obrigada pela participação, assim, por terem assistido, né? E boa sorte, então, nos questionários de vocês e que vocês tenham muito êxito, então, nos projetos de pesquisa de vocês. Um abraço, então.